Boa tarde, é com prazer que eu estou mais uma vez relatando aquilo que penso e daquilo que vejo. Embora, como eu já disse em outras palestras, que eu vou falar de mistérios, coisas que você nunca ouviu nas igrejas. Isto eu já falei nas outras palestras. Porque eu vou contra tudo o que a ciência fala e o que a teologia fala, porque eu vejo as coisas diferentes. No entanto, na palestra passada eu falei sobre Jesus e vou continuar falando de Jesus e assim por diante. Vou continuar em seguimento de todas as palestras. Todas as palestras que eu fizer é seguimento uma atrás da outra e vou revelando os mistérios que você nunca ouviu, nem nas igrejas. Como eu dizia na palestra passada, que Jesus não tinha dor e que ele tinha um corpo semi-cibernético, e daí por diante, e como ele não sentia dor, que açoitaram ele e quando levaram ele na cruz, veja bem que isso foi tudo planejado pelo Espírito de Deus, chamado de Pai, do qual você vê que quando o soldado colocou a lança debaixo da costela dele, correu sangue e água. Por que correu sangue e água? Porque ali na cruz ele essa lança foi proposital para que ele perdesse toda a água e todo o sangue, que é o lado da matéria que ele adquiriu da mãe, da mulher. Aí ele foi depositado no sepulcro e ele ficou 3 dias ali. Como eu já disse, né? Ele ficou perdendo todos os elétrons da matéria, porque a matéria pertence ao lado negativo, e até formar um corpo purificado de puro prótons, de pura energia positiva. Então, eu leio em Mateus capítulo 28 e versículo 1 até o 7. Veja bem o que diz assim. E vou falar também de uma das maiores mentiras que a igreja no passado colocou e que as pessoas acreditam, muitas delas acreditam nesta grande mentira. E eu vou falar por quê. Eu vou ler então em Mateus 28, capítulo 1 até o 7. E no fim do dia de sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e seus vestidos brancos como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como os mortos, ficaram como mortos. Mas o anjo respondendo e disse às mulheres: não temais, não tenha medo, pois eu sei que quem buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vide e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali vereis. Eis que eu vos tenho dito. Vou ler em Lucas, capítulo 8 e versículo 2, para você ter uma ideia do que eu vou expressar. Algumas mulheres que havia sido curada de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena
já qual saíram 7 demônios dela. Então, esta Maria Madalena era meretriz, era prostituta, do qual eu vou colocar mais adiante, e que Jesus tirou, expulsou os demônios que ela tinha, e ela se converteu, aceitou Jesus como Salvador, e é o que nós devemos fazer, aceitar Jesus como nosso Salvador, que é a única esperança do humano, é aceitar Jesus como seu Salvador, o único e verdadeiro Deus. Eu leio também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Vamos ver aonde está aqui, o capítulo 15. Como Maria Madalena era meretriz, ou prostituta, que é a mesma coisa, diz assim: não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e faloei o membro de uma meretriz? Por sorte que não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz seu corpo com ela? Porque serão, disse, 2 a mesma carne. Quer dizer, a pessoa se ajunta com a meretriz, fica uma carne só, certo? Então, de modo algum, a pessoa não pode entrar em prostituição, porque a prostituição, o sexo, ela pertence ao lado maligno, o lado da parte de energia negativa dos elétrons, pertence a Lucifer. Lucifer quer dizer brilhoso, perfeito, quando ele foi feito. No próximo vídeo que eu fizer, eu vou começar a falar dos anjos e por que Deus teve que criar esta criatura. Eu leio agora em Efésios capítulo 4, versículo 2 até o 14. Vamos ver o que diz este capítulo e esse versículo. Com toda a humildade e mansidão e longanimidade, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um corpo só, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança na vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida dos dons que Cristo nos ensinou. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Ora, isso, ele subiu, e que também antes tenha descido das partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e outros doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para as obras e os mistérios, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegaremos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda e de eventos e de doutrina pelo engano dos homens que com a astúcia enganam fraudulosamente. Veja bem, aqui a palavra de Deus está dizendo que aquele que desceu também é aquele que subiu, e que ele está prestes para voltar também. E que deu dom aos homens para que os homens venham a falar da palavra de Deus com profundeza, com perfeição, com os ensinamentos que Jesus deixou.
E ele deu um para apóstolo, um para doutor, outro para evangelista, outro para biblista. E, no entanto, eu vejo o que eu tenho visto nos livros científicos e teológicos e também no YouTube, que muitos dos pregadores, mesmo os cientistas, os doutores, porque, olha, professores dentro da palavra de Deus, para a pessoa ter um nível elevado, não quero ofender ninguém, não sou dono da verdade, mas para a pessoa ter um nível como doutor, professor, o evangelista, nesse nível dentro da Bíblia, a pessoa, com todo respeito, ela tem que entender a Bíblia com profundeza mesmo, com profundeza, porque eu não tenho nenhum diploma que me qualifica como tal, mas quero dizer que em todas as palestras que eu vou colocar, eu vou mexer com a sua mente como eu tenho falado. E vou falar de mistérios e vou falar coisas que você nunca ouviu e nem viu e ouviu. Existem muitos doutores e professores e a palavra de Deus diz que quem sabe muito não sabe nada. E eu digo categoricamente para você que está me ouvindo que eu não sei absolutamente nada. Nada, porque existem mistérios na Bíblia, existe mistério nesse mundo que nem eu e nem ninguém consegue revelar. Mas vou fazer o possível de colocar da melhor forma possível para que você possa entender. Sei que os evangélicos, ou as pessoas evangélicas ou crentes, mesmo os homens da ciência, alguns não vão entender aquilo que eu quero transmitir, porque eu falo diferente, enxergo as coisas diferente. Em questão de ter uma graduação, pois está escrito, e eu li, que um será para apóstolo, outro para doutor, outros para professores. Mas o que eu vejo no YouTube, que entre os cientistas, os biblistas, os pregadores, eles falam cada coisa impressionante que não tem lógica do que eles falam, muitas vezes até nas igrejas. Existem cientistas que falam até coisas tão mentirosas que é um absurdo de a pessoa acolher o que eles falam. Porque coisas assim, por exemplo, a Terra tem 200 milhões de anos. Vem outro, porque a Terra tem 25 bilhões de anos. Outros vêm, não, porque a Terra tem 13 milhões e 300 milhões de anos. Mas da onde que saiu essa matemática? Por que uns falam de um jeito e outros falam do outro? Que complicação que existe entre a ciência de colocar a data de como foi construído a Terra. E quero dizer para você também que não quero ser mais do que ninguém, não quero ofender ninguém. Mas como eu disse, eu enxergo as coisas diferente, porque eu acredito que eu enxergo as coisas pelo Espírito de Deus. Embora que eu seja um pecador, mas sou lavado no sangue de Jesus e procuro de estar da melhor forma possível dentro das coisas que Jesus deixou. Embora que eu não sou perfeito, só existe um perfeito, só Jesus Cristo. Ele sim é perfeito. Quero dizer para você que Einstein, o cientista, os astrônomos, os físicos, em respeito a Big Bang, eu falo a Big Bang porque diz a explosão. Eu acredito e vou tentar provar, tanto cientificamente como teológico, que Einstein está errado.
E por quê? Não, mas isso aí é loucura. E eu disse que eu ia falar a loucura de Deus. Porque as coisas de Deus para o homem é loucura. Isto é a palavra fala. Que as coisas de Deus para o homem é loucura. E eu vou continuar falando a loucura de Deus em mistérios. E vou dar uma pista para você. E eu agradeço você de estar ouvindo os meus vídeos. E espero que você entenda aquilo que eu quero transmitir. Porque procuro de colocar a maior parte a verdade. Porque só um tem a verdade. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. E eu procuro de colocar as coisas que é dele. Veja bem, o universo, o mundo em final, ele é feito de dois polos, um positivo e um negativo. Como Einstein, de um polo só, criou o universo. Isto é impossível. Como de um átomo só, ele pôde fazer todo o universo se o universo é feito de dois polos. Em outras palestras eu vou colocar e vou tentar provar, tanto na parte teológica como na parte científica, que ele está errado. A ciência não pode passar por cima do Criador. E o que eles têm que fazer? Eles têm que aceitar Jesus como seu Salvador, para que eles venham entender como foi feito o universo. E eu falei na primeira palestra que as coisas visíveis e as invisíveis, e o que está por trás de tudo isso. E vou falar também em outras palestras o que está por trás da explosão da Big Bang, que a ciência não pode desvendar. Falo categoricamente que Einstein, em questão da Big Bang, está errado. Não se pode colocar um átomo só se o universo é feito de dois polos. Vou dar uma alegoria para você. Você vê uma lâmpada de energia elétrica, ela não acende se não tiver dois fios. E assim é composto o universo, o mundo inteiro. Até nós somos compostos de um positivo e um negativo. Não se pode tirar o universo de um polo só. Mas hoje vou continuar sobre Maria Madalena. Como Jesus falou que deu dom aos homens, talvez Jesus tenha me dado esse dom de eu falar essas coisas diferentes. Eu enxergo as coisas diferentes. Veja bem como Maria Madalena era prostituta, do qual foi tirado os 7 demônios dela, que Jesus libertou ela, porque a Bíblia diz assim, o que crê em meu nome fará as obras que eu faço e ainda maior porque eu vou ao Pai. Curarão os enfermos e ressuscitarão os mortos, como eu falei nas outras palestras, isso aí a Bíblia fala disso, né? Do qual Maria Madalena aceitou Jesus como seu Salvador e acompanhava Jesus por todo lugar e procurava ajudar nas suas andanças, no seu evangelho e assim por diante. Até os dias de hoje, tem homens e mulheres que procuram se colocar na presença de Jesus da melhor forma possível, do qual Jesus falou, ide pregai o meu evangelho toda criatura, quem crer for batizado será salvo, aqueles que não crê, não for batizado já estarão condenados. Então eu procuro de estar da melhor forma possível dentro do evangelho. Mas existe um quadro pintado por Leonardo da Vinci em Milão, na Itália, que é da Última Ceia. E que você olha o quadro do lado esquerdo, em vez de ser um apóstolo, tem uma mulher. Do qual a igreja no passado colocou esse quadro
como um quadro magnífico. E até então a teoria ou a lenda, não sei como é que você quer que eu coloque sobre esse respeito, mas vou colocar da melhor forma possível para que você entenda, dizendo que Maria Madalena foi amante de Jesus e que até tiveram um filho com Jesus com Maria Madalena. Veja bem que absurdo, que coisa mais diabólica e maligna que isto foi colocado. E que tem muitos, até cientistas e até pregadores da palavra de Deus, como Deus colocou dom aos homens e deu um para apóstolo, outro para doutores, outro para professores, que eu acho que é um nível demasiadamente aquele que tem um nível tão alto assim, porque ninguém sabe nada da Bíblia. A própria Bíblia diz que o que sabe muito não sabe nada. Não, porque os apóstolos adquiriram essa graduação de uma faculdade lá dos Estados Unidos, onde que quisesse ser ou ter a faculdade que deu esse direito a eles. Mas da onde que esta faculdade adquiriu o direito de colocar um direito de professor, ou de teólogo, ou de doutor em questão da palavra? Será que para adquirir um nível desse a pessoa entende com profundeza na palavra de Deus para ter um nível? Não quero desaforar ninguém, não quero perturbar ninguém com isso, não quero ofender ninguém com isso. Mas eu, como leigo, como não sei nada, eu acho que a graduação é bastante grande, porque as bolas fora que existe na pregação muitas vezes nas igrejas e no YouTube, e o que está escrito nos livros científicos e teológicos, são coisas absurdas. Como existem pregadores e até cientistas que falam de assim, porque a gente deveria conhecer mais com profundeza quem era Jesus, qual é a sexualidade que Jesus tinha. Essas pessoas, eu vou dizer que dá vontade de a gente rir, porque é um absurdo em colocar sobre a sexualidade de Jesus. E muitos líderes religiosos na época contam neste quadro como uma obra fundamentada, magnífica, e muitos, até o mundo em final, crê que realmente foi verdade. Isto é um abuso, isto é um absurdo, isto é uma colocação, é uma pintura diabólica e maligna. Sabe por quê? E vou dizer para você categoricamente que Jesus nunca fez sexo com ninguém, com nenhuma humana. E vou repetir para você, você que acha que Jesus tinha sexualidade, ou que ele teve um filho com Maria Madalena, isso é uma das maiores mentiras que já existiu desde quando foi construído o humano. Até os dias fim da vida do humano, eu coloco isso como uma das maiores mentiras. Jesus nunca fez sexo com nenhuma humana e também nunca se masturbou, nunca na vida, porque ele não era humano. Ele não tinha desejo sexual. E ele, olha onde está o mistério nesta pregação, nesta palestra. Ele não tinha subconsciente, porque ele não foi feito por varão. Ele não tinha desejo sexual, porque o desejo sexual é da parte dos elétrons, da parte da matéria. Vou repetir para você que gostaria de ver a sexualidade de Jesus,
Jesus não tinha sexualidade coisa nenhuma. Ele não foi formado por varão. Ele não tinha subconsciente. Ele não tinha desejo sexual. E quero dizer para você também que Maria, sua mãe, ela não foi estimulada sexualmente. Os seus neurônios do seu cérebro não foi estimulado sexualmente. Ela não teve vontade sexual. Quando ela se achou grávida. Então, meus amigos, Jesus nunca sentiu desejo sexual. Vou repetir para você. Nunca Jesus se masturbou e nunca fez sexo com nenhuma humana e nem pensava em sexo, porque ele é o próprio Deus. Como ele ia concordar desfazendo a sua própria palavra? Quem se ajunta com a meretriz torna-se uma carne igual a outra, se torna uma carne só. Como Jesus ia contrariar sua própria palavra em questão de dizer que teve relação sexual com Maria Madalena, e inclusive a igreja na época colocou Maria Madalena como santo grau. Da onde saiu isso? Quem deu este direito a esses líderes religiosos colocar esse grau para uma mulher que foi tirada os 7 demônios? Veja bem que absurdo. Essas pessoas que colocaram isso como um grau elevado, tanto para essa mulher, como colocam um grau de uma pintura magnífica, pintado por Leonardo da Vinci, que está, como vou repetir, está em Milão, na Itália, da Última Ceia. Você observa bem que como as pessoas enxergam, e só porque um líder religioso ou um cientista diz que tal coisa existe tantos milhões de anos, ou que aquela pintura é verídica, e tem que acreditar a ele. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque ele disse, eu sou a verdade. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que se tem que estudar é este livro santo chamado de Bíblia. Aí, pelo Espírito, você vai entender essas coisas. O que tem colocado essas mentiras no YouTube, nos livros, tanto científicos como teológicos, são pessoas que tiveram embotamento de espíritos malignos, que eu vou explicar em outras palestras o que é embotamento de espírito, que são espíritos malignos de anjos que foram mortos, que desencarnaram no dilúvio e ficou espíritos malignos, que eu vou falar como é que os anjos têm os corpos, como é que eles são feitos. E esses espíritos, eles andam pelo mundo inteiro e se encarnam em pessoas, usam a mente das pessoas para fazer essas mentiras. E são chamados embotamento de espíritos, são dominados a mente das pessoas por espíritos malignos e colocam essas bobagens. Então quero dizer para você que o mistério que Jesus tem nesta palestra aí é que ele não tinha subconsciente, ele não tinha desejo carnal, porque ele não foi formado por varão. E não quero ofender ninguém, e espero que as pessoas continuem vendo os meus vídeos, e na próxima palestra que eu colocar, eu vou falar sobre os anjos, como é os anjos sobre o reino de Deus,
E por que que Deus expulsou esses anjos do paraíso? Em questão do que os anjos foram expulsos do paraíso, eu coloco uma pergunta para você responder no vídeo, fazer algumas perguntas, eu teria prazer em responder. De que no reino de Deus eles não se casam e nem se dão em casamento, mas você que é professor, você que é doutor, pregador, biblista, pregadores da palavra, como que os anjos que foram expulsos do paraíso tiveram relação sexual com as filhas dos homens? Então, deixe a sua pergunta que eu vou ter o prazer de responder. E se você não quiser colocar, eu vou responder nas próximas palestras aquilo que você acabou de ouvir. Vou responder em mistérios, para você entender o que eu quero colocar. No entanto, eu encerro este vídeo hoje em nome de Jesus. Espero que você venha assistir os meus vídeos e nas próximas palestras que eu vou colocar. Obrigado.